capítulo 14. Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Amém, misericórdia? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximou-se o que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram a Genezaré. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite na beleza da tua santidade. Exaltamos o teu nome porque só o Senhor é Deus. Eu me apresento ao Senhor nesta hora como vaso de barro, como vaso em tuas mãos. Eu me esvazio de mim mesmo nesta hora e te peço, Espírito Santo de Deus, enche-me de ti, Senhor. Dá-me direção, usa os meus lábios para falar à tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, aguça o teu povo para ouvir a direção e a palavra do Senhor, que nós possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas que nós possamos sair deste lugar renovados, avivados, cheios do teu Espírito e do novo do Senhor para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a presença do Espírito de Deus. Aleluia! O tema dessa mensagem é: no limite do homem é Deus quem age. Quem aí está no limite de alguma situação na sua vida aí? Aquele limite que você está dizendo assim: não dá mais, não aguento mais. Você está quase igual Jesus. Deus, passa de mim este cálice. Quem está com uma situação difícil aí? Se não tiver ninguém, eu vou levantar minha mão sozinha, porque eis-me aqui. Então, no limite do homem é Deus quem age. E nós lendo esse texto maravilhoso de Mateus 14, é lindo nós vemos, né, Jesus fazendo esse grande milagre de andar sobre as águas. Quem aqui já andou sobre as águas? Ninguém. Mas Jesus andou sobre as águas. E nós vemos nesse texto que existem várias tipologias aqui de barco
barco é você, sou eu, são as nossas vidas. Quando se fala em barco aqui nesse texto, fala de homem, fala de mim, fala de você. Quando se fala de mar aqui nesse texto, a tipologia é de mundo, é do exterior, é geografia, é o externo, é o mundão lá fora, gente. E quando se fala de vento, então nós falamos de tempestade, de ondas fortes, de problemas, de ansiedade, de adversidades. Ninguém aqui tem problema. Ninguém aqui tem provação. Ninguém aqui tem situação difícil para superar. Só eu. Então, nós vamos ver que esse texto de Mateus 14, de 22 a 34, ele é riquíssimo em tipologia. E nesta noite, nós vamos trazer esse texto para dentro da nossa vida. Então, você é o barco, o mar é o mundo, e aquela tempestade são os problemas da vida. De repente, o meu problema, e eu acredito que isso seja real, não é o seu problema. Mas eu não posso medir o tamanho do seu problema, porque é só você que está passando por ele. De repente, aos meus olhos, o seu problema é pequeno. De repente, aos seus olhos, o meu problema é pequeno. Mas quem está dentro deste problema, quem está passando por este problema, é que sabe o tamanho dele, a angústia que está vivendo, a situação que está vivendo, os desafios do dia a dia para romper e vencer esses problemas. Então, eu não posso medir o seu problema. Você não pode medir o meu problema, mas Jesus, o Espírito Santo, aquele que nos sonda e nos conhece, ele sabe exatamente o tamanho das adversidades que nós estamos passando, e ele sabe exatamente o momento de agir. Você crê nisso? Ele é o dono e ele é o soberano, e ele tem o domínio de todas as coisas. E quando nós verdadeiramente vivemos a soberania de Deus e o domínio de Deus sobre as nossas vidas, os problemas podem vir. As situações podem se agigantar. O vento, a tempestade pode até ser muito grande, talvez aos nossos olhos até impossível de vencer. Mas quando Jesus entra na situação, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer. Você crê nisso? Porque eu creio nisso, que quando Jesus entra, alguma coisa acontece. E nós vamos ver nesse contexto de Mateus 14, que aconteceu então a morte de João Batista. E Jesus era amigo, primo, e amava de forma especial João Batista. Desde o ventre, quando Jesus estava no ventre de Maria e João ainda estava no ventre de Isabel, eles já tinham uma ligação, que as duas se encontraram e o João se mexeu no ventre quando se encontrou com Jesus. Eles já tiveram um encontro, uma aliança, uma ligação desde o ventre. Eram primos, cresceram, amigos. E João Batista, o anunciador, aquele que profetizou, aquele que abriu caminho então para Jesus, aquele que proclamou: esse aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que anunciou Jesus.
Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito. Eles tinham uma intimidade, e agora João Batista tem o seu pescoço decepado. Ali, por Herodes, que deu uma ordem para matar João Batista, a pedido de Salomé, a filha de Herodia. E Jesus, então, recebe a notícia com grande tristeza. Nós vamos ver a Bíblia nos relatando que Jesus ficou triste quando recebeu a notícia que João Batista havia sido decapitado. E Jesus, então, agora, na sua natureza humana, porque Jesus tinha duas naturezas. Jesus era 100% homem, mas Jesus era 100% Deus. Jesus, nascido de uma mulher, era homem. Jesus, vindo do Espírito Santo para o ventre desta mulher, era Deus. Então, Jesus tinha duas naturezas. E como homem, ele se entristeceu. Como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Como Deus, ele tinha pai, mas não tinha mãe. Fácil entender as duas naturezas de Deus. Como homem, ele sente fome no caminho de retorno quando ele esteve com Lázaro e foi procurar figo na figueira e não encontrou figo na figueira e se irou e deu uma ordem: figueira seca. Como Deus, ele disse em João 6,51, eu sou o pão da vida, e quem comer de mim jamais terá fome. Como homem, ele sente sede junto ao poço de Jacó, em João 4,7. Mas como Deus, ele diz, eu sou a fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Quem beber de mim, jamais terá sede. Apocalipse 2,14. Como homem, ele sente cansado, deita no barco e dorme, mas como Deus, em Mateus 11:28, ele diz, aquele que vir a mim, nunca mais se sentirá cansado, porque eu sou o descanso dele. Como homem, ele carrega a nossa cruz. Como homem, ele sente dores. Como homem, ele carrega os nossos pecados. Como homem, ele carrega as nossas enfermidades ali em direção ao Gólgota. E se entrega e morre. Mas como Deus, ele ressuscita no terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter o nome escrito no livro da vida e a vida eterna com ele. Aleluia. Então Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. E ele não pecou, mesmo tendo uma natureza humana. Isso está escrito em Hebreus 4,15. 100% homem, 100% Deus. Só que naquele momento, a humanidade dele, a natureza humana dele brotou. E ele entristeceu ao receber a notícia da morte de João Batista. E ele faz o quê? Naquela situação, naquele sentimento, ele decide se separar, ele decide ficar sozinho, ele decide ir para o deserto. Sabe, queridos,
Tem momentos que eu vivo e que você vive, que só quem está dentro deles sabe o que está vivendo. Só quem está dentro do problema, só quem está dentro daquela situação, sabe o que está sentindo, sabe o que está vivendo, sabe os desafios que tem para romper. E naquele momento ali, Jesus decidiu se retirar para lamentar, para chorar, para sentir a dor como homem. Nós somos servos de um Deus vivo. Mas como pessoas, tem momentos em nossa vida que nós vamos viver tristezas, problemas, desafios. Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo para vivermos cada situação debaixo do céu. E aquele momento foi o momento dele expressar o sentimento dele. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ter que expressar os nossos sentimentos. Nós precisamos ter sabedoria, entendimento e discernimento para fazermos isso. Porque não dá para sair por aí compartilhando os seus problemas e os seus desafios com todo mundo. É por isso que Deus já nos deixou liderança, para que no momento das nossas dificuldades, sentimentos, apertos, situações difíceis, nós tenhamos com quem compartilharmos os nossos desafios. E Jesus, naquele momento, ele tinha que compartilhar com quem? Com o Pai. Não existia ninguém acima dele sobre a face da terra. Então ele decide se retirar e expressar diante de Deus os seus sentimentos. Eu tenho uma liderança sobre a minha vida para expressar os meus problemas, para dizer para eles: olha, eu estou com esse desafio, esse problema, essa situação, ore por mim. Você tem uma liderança aqui para você compartilhar os seus desafios, os seus problemas, os seus sentimentos, e nós juntos orarmos para Deus trazer solução para esse problema. Você não tem que viver todas as situações da sua vida sozinho. É por isso que Deus nos estabeleceu para nós sermos um, e como um, nós vamos viver a situação um do outro, nos ajudando. É isso que nós fazemos aqui na ceia. Quando eu como do mesmo corpo que você come aqui, compartilhamos do mesmo pão que está dentro de mim, está dentro de você, nós nos tornamos um. E nós compartilhamos das mesmas alegrias, nós compartilhamos das mesmas vitórias, nós compartilhamos dos mesmos sucessos. Uau! Mas nós também compartilhamos dos mesmos problemas, dos mesmos desafios. E que nós, ajudando o outro, na oração, na intercessão, ou no trabalho, ou na semeadura, ou da forma que Deus colocar para nós ajudarmos, nós estaremos sendo um com o nosso irmão. Querido, Deus respeita as dificuldades e os desafios que você está vivendo. Mas Ele não quer que você viva essa situação para sempre. Há um tempo determinado para isso acabar nas nossas vidas. Não podemos viver debaixo do jugo do inimigo, ou de derrota, ou de frustração, ou de decepção por toda a vida.
Há um tempo para vivermos situações difíceis, mas há um tempo para nós comemorarmos a vitória, há um tempo para a alegria vir, há um tempo para nós vivermos a bonança de Deus, há um tempo para nós recebermos a cura, há um tempo para nós vermos a nossa família liberta, há um tempo para a nossa prosperidade vir. Não é só tempo de desafios, não é só tempo de tristeza, não é só tempo de problemas. Talvez ontem você estava vivendo um momento de super alegria, super abundância, e talvez hoje você está vivendo um problema, um desafio. Estou feliz em uma área, mas nessa estou vivendo um desafio. E nós precisamos ter esse discernimento do tempo e do momento que nós estamos vivendo. E Jesus, Ele teve esse momento para nos ensinar que quando nós estivermos vivendo o tempo das dificuldades, nós devemos buscar a solução diante dEle. Ele se separou para orar, para buscar a face de Deus, para estar sozinho, para rasgar o seu coração diante do Pai. Filipenses 4:6, coloqueis todas as vossas ansiedades diante de Deus, em oração, súplica e ação de graça. E o Deus da paz, suprirá todas as suas ansiedades, necessidades. Ele virá com paz sobre você, sobre mim. Então Jesus, Ele deixou o maior exemplo para nós. Queridos, nós vemos pessoas dizendo assim, mas eu não vou compartilhar o meu problema, porque eu acredito que eu vou incomodar. Pelo menos nós vamos estar orando juntos. Pelo menos nós vamos estar orando um pelo outro. Então não deixe de falar com a sua liderança. Esta igreja é uma igreja que todo mundo aqui tem líder. Se você não tem um líder, procure um para te ajudar a romper com os desafios. Então nós não podemos viver com esses problemas que talvez a solução está na nossa frente e nós não conseguimos enxergar, mas quando nós compartilhamos, a pessoa vem com uma palavra que vai mudar o nosso destino. Talvez a gente está tão sufocado no meio do problema, está tão sufocado no meio daquela adversidade, que a solução está na nossa frente, mas nós estamos agigantando o problema, colocando ele maior do que ele é, e não estamos conseguindo ver que Deus é gigante, é muito maior do que o problema, e Ele tem solução, e Ele é a solução para todos os nossos desafios. Queridos, antes de nós sermos fortes, antes de nós batermos no peito e dizer assim, eu sou forte, nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. E depositar diante de Deus a nossa vida. Não tem como a gente viver encobrindo os nossos problemas, os nossos sentimentos, porque aquilo vai virando uma bola de arame, uma bola de neve dentro de nós. Tem que ter cura. Tem que ter solução. Tem que ter libertação. E às vezes nós sozinhos não vamos conseguir achar essa cura, essa solução, essa libertação. Precisamos compartilhar com Deus. Entra lá no seu quarto, fecha a sua porta e expõe todos os seus problemas diante do Senhor. Eu tenho vivido isso esses dias. Eu entro para dentro do meu quarto e rasgo meu coração diante de Deus. E eu não sei se o vizinho ouve, se o filho ouve, mas eu choro até não querer mais diante de Deus.
E eu sei o que eu tenho vivido. E quando eu me exponho diante de Deus, exponho os meus pensamentos, exponho os meus sentimentos diante de Deus e me rasgo diante do Senhor, eu levanto daquele momento e abro a porta do meu quarto de uma forma diferente que eu entrei. E é por isso que, com propriedade, eu posso dizer isso para você nessa noite. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e se rasgue diante de Deus e fale com Ele: Deus, nesse momento eu estou sentindo isso, nesse momento eu estou pensando isso, neste momento eu estou com esse desafio, essa dificuldade, esse problema. Senhor, e aos meus olhos humanos eu não consigo ver solução. Mas é o seu momento de intimidade com Deus que nós precisamos viver. E de vez em quando eu mando uma mensagem para minha apóstola ou falo com ela por telefone e digo: ore aí por mim que hoje o negócio está difícil. Está difícil hoje está complicado romper. E ela ora por mim. Compartilho com mais algumas pessoas intercessoras aqui dessa igreja. E digo: olha, ora por mim, porque hoje está difícil romper essa situação. E é para isso que o seu líder serve. Para você ligar para ele e falar assim: olha, ora por mim, porque hoje está difícil. Mas muitas vezes é mais fácil sair da igreja do que pedir ajuda. É mais fácil colocar defeito nas pessoas e dizer que não vai encontrar solução para os problemas ali, do que se abrir e pedir ajuda, ou abrir a porta do seu quarto e entrar em intimidade com Deus. Eu vou sair da igreja, esse Deus não está resolvendo nada, então para que eu fico indo na igreja todo domingo, se Deus não está me ouvindo, se Deus só ouve a pastora Osília, se Deus só ouve o Rômulo, mas não me ouve. Eu vou sair, vai parar com esse negócio de servir a Deus. É mais fácil. Porque nossa alma grita, sabe, filhos? Pelo mais fácil. A nossa alma grita pelo mais cômodo. A nossa alma grita pelo mais confortável. A nossa carne, então, nem se fala. Agora, dá lugar à nossa carne, dá lugar aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos que não vêm de Deus, porque o diabo está aí lançando seta todo o tempo para nos corromper. É tudo que o diabo quer. E nós não estamos vivendo mais em tempo para dar lugar à carne, ao mundo e ao diabo. É tempo de, independente de qual for a situação, o problema, nós nos santificarmos e rasgarmos o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, mesmo que eu esteja sentindo, mesmo que eu esteja pensando e mesmo que eu esteja vivendo essa situação, a tua palavra diz que se eu entrar na tua presença em oração, súplica e ação de graças, a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, repousará na minha vida. Isso é fé. Você não está vendo, mas você está crendo, você está colocando em prática, você está exercendo aquilo que Deus falou para você exercer, para você fazer. E agora, Jesus está nessa circunstância, e ele entra no barco junto com seus discípulos e vai para Betsaida, uma cidade que fica na foz do Jordão, próximo à beira do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. E ao chegar em Betsaida, Jesus caminhou a uma região do deserto para ficar sozinho, uns 4 quilômetros. Olha, Jesus andou uma média de 4 quilômetros
para ouvir a voz do Pai, para se abrir com Deus. E nós não precisamos andar. Tem Uber, tem ônibus, tem táxi, tem bicicleta, tem moto, tem meio de transporte. E na hora do louvor, como o pastor Luiz falou aqui hoje, nós não nos abrimos. O momento do louvor é um momento de você adorar a Deus, falar com Deus, se entregar para Ele, ouvir automaticamente o que Deus quer falar com você. Você não precisa andar 4 quilômetros de deserto adentro. É só você abrir o seu coração, porque o véu já foi rasgado. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em nome dEle, ali Ele está. Então você tem a certeza que o Espírito Santo de Deus está neste lugar e Ele está te ouvindo. Então aqui é o lugar de você abrir o seu coração para Deus, e expor o seu problema e ouvir a voz de Deus. Como Deus fala comigo, bispo, no louvor, na palavra, no seu coração, alguma coisa Deus vai falar com você. Não tem como nós entrarmos num culto e sairmos da mesma forma se nós estivermos atentos à voz do Espírito de Deus. Jesus vai ali para ficar sozinho. Mas olha o que Deus faz com Jesus ali. Jesus vai ali para ficar sozinho, mas a história nos diz que o povo descobriu que Jesus estava ali. Olha, Deus é tão lindo. Deus é tão lindo, que até na hora que Jesus, 100% homem, decidiu ficar sozinho, Deus fala assim: peraí, meu filho, vou fazer um negócio aqui com você. Meu filho homem está com tristeza. O meu filho homem quer ficar sozinho, mas eu vou dar para ele um presente. Eu vou dar uma multidão para ele, cheia de problema e faminta para ele cuidar. Aquelas pessoas descobriram que Jesus estava ali e se juntou uma multidão para ver e ouvir Jesus. Ei, olha para o seu lado aí. De repente, você está achando que o seu problema é grande, mas tem gente que está do seu lado, que tem um problema muito maior do que o seu. E Jesus está colocando essa pessoa pertinho de você, para dizer assim: ei, eu sou Deus que cuido de você, para você cuidar dele. Eu te levantei, eu te chamei, eu te escolhi, eu escrevi seu nome no livro da vida, para eu cuidar de você. Mas você tem um destino, você tem algo que tem que ser feito, é cuidar daquele que está do seu lado. Tem gente que gosta só de ser cuidado e não gosta de cuidar de ninguém. Olha o que Deus, Pai, fez com Jesus aqui. Ei, meu filho, está doendo aí a tristeza, né? João Batista já está aqui nos meus braços, não se preocupe. Ah, não estava nos braços do Pai ainda não, porque naquela época, antes de Jesus morrer, eles iam todos para o inferno. Então, João Batista foi para lá, para a celinha lá no inferno, aguardar o Salvador, né? Mas a salvação dele já era certa, porque Jesus ia morrer e tirar ele de lá. Mas Deus falou assim: ei, há um tempo, meu filho, agora eu vou te dar, no meio da sua tristeza, no meio da sua dor, no meio do seu problema, no meio da sua dificuldade, no meio da sua adversidade, eu vou colocar pessoas aí do seu lado para você cuidar. Pra você dizer assim: ei, Jesus está cuidando de mim, deixa eu te ajudar. Você tem coragem para isso? Você tem coragem para isso? De estar vivendo no meio de uma dor, de um problema enorme, e olhar para o lado e conseguir ver que o problema do seu irmão é maior do que o seu, e esquecer ou colocar a sua dor, o seu problema um pouquinho de lado para ajudar o outro? Então Jesus, ele pega ali
E ele percebe que aquelas ovelhas eram ovelhas sem pastor, sem direção. E Jesus pega aquelas ovelhas e prega para elas. E naquela multidão de pessoas, ele pregou e falou do amor do Pai. Ele falou da salvação para aquelas pessoas. E agora aquelas pessoas foi ficando tarde, e aquelas pessoas foi tendo fome física, necessidade de comer pão físico. E o que Jesus faz ali? Uma multiplicação de pães e alimenta aquela multidão. Jesus faz uma obra completa ali. Alimentou o espiritual e alimentou o físico. Nós precisamos ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Alimentar o espiritual, mas também o físico de algumas pessoas que estão necessitadas. Porque quando a fome bate na barriga, ela não espera. Quando a doença chega, ela não vai esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para comprar um vidro de remédio. E nós, como igreja, nós precisamos de ter essa consciência. Talvez não dê para ajudar todos da forma que nós gostaríamos, mas dá para nós ajudarmos algum no nosso pouco, que talvez o nosso pouco é muito para quem não tem nada. E Jesus alimenta o espiritual, alimenta o físico, e agora ele deu uma ordem para os seus discípulos: entre no barco. Entra no barco e vai. Jesus determina que seus discípulos entrem no barco para o outro lado, para a cidade de Cafarnaum, e espere ele lá. Cafarnaum era uma cidade às margens do mar da Galileia, mais ou menos 14 quilômetros da onde eles estavam, na travessia de barco. E agora, quando os discípulos vão remando mar adentro, Jesus pega e dispensa a multidão e vai orar. Conseguiu um tempo para estar a sós. Primeiro ele alimentou espiritual e fisicamente aquele povo. Depois ele dispensou os discípulos para uma missão. E então ele foi estar sozinho com o Pai. E agora Jesus vai orar e manda os discípulos irem atravessar. E agora, quando Jesus está orando, os discípulos estão atravessando o mar. Enquanto nós estamos orando, tem pessoas que estão atravessando o mar. Mar, tipologia de quê? De mundo. Mas Jesus mandou os discípulos para o mundo? Mandou. Nós estamos neste mundo, nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. E nós, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos separados, mas estamos nele. Não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tem jeito, queridos. Não tem como nós vivemos enclausurados no mosteiro. Nós estamos aqui, neste planeta, nesta geografia, nesta terra. Mas nós não somos daqui. E quando nós conscientizamos que nós não somos daqui, a nossa vida, mesmo estando aqui, ela é diferente. As pessoas olham para você e dizem assim: você está diferente agora, Rômulo. Por quê? Não, porque agora eu sou servo de Deus. Crente não, porque crente até o diabo é. Ele crê tanto que até estremece. Eu não gosto muito desse negócio de crente. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus, filhos legítimos do Pai. O nosso nomezinho está escrito na certidão celestial, livro da vida.
as pessoas vão olhar para você e dizer: ei, você está diferente. E dizem que o servo de Deus é doido, porque mesmo em meio a tanto problema, mesmo em meio a tanta situação difícil, ele consegue superar as adversidades e ainda abrir um largo sorriso. E ainda sorri com os que sorriem e chora com os que choram. Por isso que o mundo fala que nós somos loucos. E nós somos meio doidos mesmo. Louquinhos por Jesus. O homem natural não entende. Porque para eles é loucura o que nós vivemos. Mas para nós é sabedoria, é fé. É vivermos acima das circunstâncias e dos problemas. E agora, esses discípulos estão lá no meio do mar. E Jesus está orando. A oração nos impulsiona, a oração nos leva, a oração nos levanta, a oração nos direciona, a oração nos estabiliza, a oração traz vida, a oração traz atitude, a oração restaura, a oração cura, a oração liberta, a oração nos traz vida e vida em abundância. É necessário uma vida de oração. E você vai ver Jesus se separando para orar, parando para orar várias e várias vezes. E o servo de Deus não quer orar. Não tem tempo para orar. Eu vou te dar uma notícia. Quem não tem tempo para orar, também não tem tempo para receber as bênçãos de Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para receber as bênçãos do Senhor. Uai, intimidade. Tiago 5,16, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Querido, você está orando? Analise o homem, pois, a si mesmo. Você tem vivido uma vida de oração, tirado diariamente um período de entrega diante de Deus? Aí você diz: a vitória não está chegando, a solução não está chegando, não está tendo cura, não está tendo solução, não está tendo milagre, mas também não está tendo uma vida de oração, não está tendo uma vida de entrega. Mas não dá tempo, bispa. Dá tempo para tudo, menos para ter intimidade com Deus. Dá tempo até de pecar, porque quem não tem intimidade com Deus tem tempo de pecar. Mas não tem tempo para orar. E aí fica complicado. Então, 14 quilômetros à frente, e a Bíblia declara que eles pararam no meio do mar. Vem ali uma grande tempestade, e eles continuam remando, eles continuam lutando, eles continuam tentando, eles continuam insistindo, mas a tempestade veio muito forte, o vento era muito forte, a chuva era muito forte, as ondas eram muito altas, balançavam o barco, eles não estavam conseguindo achar direção, eles não estavam conseguindo ver mais, porque a tempestade estava muito forte, não tinha mais estrela, não tinha lua, as nuvens estavam escuras, havia tapado tudo, havia ali uma escuridão total, exatamente no meio do mar, a 7 quilômetros. Problemas e mais problemas vindo na direção deles. E agora eles no meio do mar tentando remar, tentando sair do problema. Mas era muito grande, era muito forte, era mais do que a força de todos aqueles homens juntos. Queridos, se aquela tempestade tivesse vindo no primeiro quilômetro que eles estavam indo para frente,
eles teriam pulado do barco, bons nadadores que eram, e nadado até a praia de volta. Se aquela tempestade tivesse acontecido a poucos metros da chegada do outro lado, com certeza, na força do braço, eles conseguiriam romper a situação e chegar do outro lado. Mas Jesus permitiu acontecer no meio, para que eles não tivessem solução por eles mesmos. Tem situação que acontece na nossa vida, a gente vai dizer, logo agora que estava tudo bem, logo agora que eu estava tão feliz, logo agora que as minhas finanças estavam tão equilibradas, logo agora que eu estava vivendo o melhor da minha saúde, logo agora que o meu relacionamento estava tão bom, logo agora que os meus filhos estavam na sua presença, logo agora vem esse problema, vem essa situação, vem essa dificuldade, vem esse vento, vem essa tempestade, e a gente perde a direção, e na força do braço a gente não consegue romper. Agora, no meio não tem solução, não tem jeito para nós como homens. Sabe aquela situação que você fala assim, não vou conseguir. Não tem jeito. Eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo solução. Por mais que eu ore, por mais que eu busque, eu não estou conseguindo. Por mais que eu estou remando com os meus braços, trabalhando, fazendo, falando, eu não estou conseguindo ver a solução desse problema. Parece que o mundo está desabando na cabeça. Você já teve essa sensação? De ter tantas situações complicadas à sua volta, que parece que o mundo está desabando na sua cabeça. Era exatamente isso que os discípulos estavam vivendo. Está tudo acabado, nós vamos morrer aqui. Não tem jeito mais para nós. Estamos no mais profundo, no lugar mais profundo do mar, no meio de uma grande tempestade, sem direção, sem solução, vai tudo acabar aqui. E é nesse momento, queridos, que quando a gente chega no nosso limite, quando não tem mais força humana, é que a gente tem que se render. É nesse momento, quando a gente não vê solução aos nossos olhos, por mais que nós estejamos nos esforçando, é que nós temos que nos entregar. É que nós temos que confiar, porque com a nossa própria força, realmente, não tem jeito. Com os nossos próprios olhos, com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas, não tem jeito. É nesse momento que nós chegamos no nosso limite, que nós temos que entregar e dizer, Deus, agora é com o Senhor. Queridos, enquanto nós estivermos lutando com a força do nosso braço, Deus vai deixar nós lutarmos. Quando nós entregarmos e confiarmos verdadeiramente no Senhor, Ele entrará na nossa situação. Enquanto nós podemos fazer, enquanto nós podemos agir, nós devemos fazer e nós devemos agir, porque o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas quando não tem mais jeito, não tem mais solução, nós precisamos nos render, nos entregar e confiar por completo no Senhor, que Ele vai nos pegar, Ele vai nos segurar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos abraçar, Ele é a solução do seu problema. Será que você está conseguindo entender? E agora aqueles homens ali, já no seu limite,
Você está no seu limite? Você está vivendo uma situação que você já está no seu limite? E tem situações, queridos, que a gente vive no limite. Acabou. Acabou. A nossa força acabou. A solução aos nossos olhos não tem. Isaías 43, 1-3. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, o Deus de Jacó que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te criei, eu te chamei pelo nome. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu que te conduzo, eu que te livro, eu que te guardo, eu que te saro, eu que te salvo. Eu que estou te carregando no colo nesta noite, diz o Senhor. Sabe, filhos, quando Daniel entrou na cova dos leões, foi o máximo do limite dele. Um homem contra 4 leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não quis se render e adorar a uma imagem, eles chegaram no limite humano deles. Aos olhos dos homens, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Quando nós chegamos no nosso limite humano, Deus entra no negócio. E agora, vem ali Jesus, de madrugada, no meio da tempestade. Eles não conseguiam ver a solução. E nós somos mestre para não ver a solução, não ver Deus no meio dos problemas. Nós somos mestres para fazer isso. Nós somos mestres para não ver Jesus no meio do problema. Nós colocamos o problema tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, acima de Deus. Mas Ele não vai deixar. Se você é um servo fiel, Ele não vai te deixar perdido no meio do problema. Vem ali Jesus, no meio da tempestade, andando sobre as águas. E agora aqueles homens apavorados, se já não bastasse uma tempestade, agora um fantasma. Eles ficaram com medo. A Bíblia declara isso. Se já não bastasse a tempestade agora, eles desesperados, não conseguiram ver que quem vinha era Jesus. Ei, Jesus está tão pertinho de você, e você não está conseguindo ver que é Ele que está trazendo a solução do problema. E agora eles gritam, é um fantasma. E o que Jesus diz? Ei, não temas. Ei, sou eu. Talvez você está achando assim, mas isso não vai resolver o meu problema, não. É isso aí que Jesus vai usar. É essa pessoa aí que vai ser canal de Deus para solucionar o seu problema. E a gente acha que não é. Eles acharam que não era Jesus, que era um fantasma, mas era a solução do problema deles. Sabe, e agora Jesus é muito lindo. Jesus é muito lindo e muito sábio, porque se ele tivesse aparecido do nada dentro daquele barco, e ele podia ter feito isso, aqueles discípulos iam ter tudo pulado do barco e morrido afogados. Eles iam entrar em desespero, pular do barco e morrer afogado. Mas Jesus foi tão lindo e tão sábio, que ele veio andando sobre as águas. Um monte de homem medroso, né? E aí um abençoado diz assim, Pai, se é o Senhor mesmo, faz eu ir até o Senhor. Se o Senhor está andando sobre as águas e é o Senhor mesmo, deixa eu ir andando até o Senhor. Ele disse, vem.
Vem. A tempestade não tinha parado. Jesus já estava ali. Ele já disse: ei, eu estou aqui, eu estou no meio do problema, eu estou presente nessa situação. A tempestade não tinha parado, os ventos não tinham cessado, a chuva não tinha acabado, as ondas continuavam vindo alta contra o barco, mas Jesus já estava ali. E agora Pedro diz: deixa eu ir aí então. Ele diz: vem. E Pedro foi. E colocou o pé na água. E começou a caminhar sobre as águas. De repente o vento bateu, ele teve medo, a onda alta veio sobre ele e ele afundou. Jesus pegou ele, ergueu ele daquelas águas. Meu filho, você precisa aumentar a sua fé. Homens de pouca fé. Ei, há um alerta de Deus para nós aqui hoje. Tenha fé. A nossa fé está muito pequena. Está com problema? Está com desafio? Creia que a solução do problema já está aqui nesta noite. Jesus Cristo está passeando na casa. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele é a solução para os nossos problemas. Aumente a sua fé. Mas eu não estou vendo, mas creia. Viva como se a solução do seu problema já tivesse acontecido. Porque é fé. Firme fundamento das coisas que não se veem, convicção das que se esperam. E agora Jesus entra no barco. Ei, quando você abre o seu coração, quando você abre a sua vida para Jesus entrar, permite Jesus entrar, o vento acalma, a chuva cessa, a tempestade passa, os céus se abrem, a estrela aparece, a lua aparece, a solução do problema chega. Você é o barco, deixa Jesus entrar na sua vida. E Ele só vai entrar na vida de quem tem intimidade com Ele. Eu quero chamar a sua atenção e já convidar você a ficar de pé. Jesus disse assim: não temas. E Ele está nos encorajando nesta noite. Jesus está te encorajando nessa noite. Eu não sei qual é a situação que cada um entrou aqui. E eu não posso, como eu disse no início, medir o tamanho do problema que você está vivendo. Mas você sabe a situação. Você sabe o problema. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Deixar Jesus entrar, deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida nessa noite. Feche os seus olhos, pare de prestar atenção no vento, nas ondas, pare de prestar atenção em quem está do seu lado, feche os seus olhos, abra o seu coração e deixa o Espírito de Deus entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer solução ao seu problema. Ele grita audivelmente aos seus ouvidos nessa hora: ei, filho, não importa a tempestade, filha, não temas. Ei, outra vez ele grita nos seus ouvidos: filho, eu sou a solução dos seus problemas. Não temas. Sabe, filhos,
Quando Pedro disse assim para Jesus: deixa eu ir até ti, Jesus, sobre as águas. E no meio do caminho, ele afundou. Talvez muita gente criticou o momento de Pedro. Talvez você já aceitou Jesus, tem uma aliança com Ele. Mas no meio do caminho, por algum motivo, por algum problema, por algum vento, você afundou. Ei, Jesus te pega pela mão nessa noite e te põe de pé. Pedro fez o que nenhum outro homem fez sobre a face da terra. Somente 2 pessoas andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Porque ele ousou ir até Jesus. Não temas, não temas, não temas, não temas. O vento está forte, não temas. A tempestade está forte, não temas. A chuva está sacudindo o barco, a chuva está sacudindo a sua vida. Não temas. Você afundou, não temas. Pede ao Senhor nesta noite: Senhor, me socorre, porque foi o que Pedro fez. Senhor, me ajuda, me socorre, que o Senhor está aqui nesta noite e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Pedro fez o que nenhum que estava dentro do barco teve coragem de fazer. E ele viveu o que nenhum homem mais sobre a face da terra viveu: o milagre de andar sobre as águas com Jesus. Então abra o seu coração nessa hora. Abra a sua vida nessa hora. Fala para Deus: Deus, esse é o meu problema, essa é a minha tempestade, essa é a minha angústia, essa é a minha ansiedade. Esse é o momento de você colocar suas ansiedades diante de Deus em oração, súplica e ação de graças. Qual é o seu problema? O Espírito Santo está aqui. A solução do seu problema está aqui nessa noite. Então, coloque diante dele, abra o seu coração, se exponha e deixa o Senhor entrar. Se você quiser vir aqui na frente e se derramar diante de Deus, é um passo de fé. Só você sabe o tamanho do seu problema. Se Pedro não tivesse dado um passo de fé, ele não teria vivido o que nenhum homem viveu. Dê um passo de fé nessa noite. Creia. Se derrame diante dele. Se entregue diante dele. Se exponha diante dele. Oh, xerele manara labaxere cantara labaxere le manara canta labaxê. Xere canta labaxê. Oh, xarala manara cantara labaxê. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Xarala manara cantara labaxê, le manara canta labaxê. Ora le manara cantara labaxê, canta labaxê. Oh, tu és poderoso para fazer, Senhor. Tu és poderoso para fazer, Senhor, muito mais do que pensamos ou que podemos imaginar. Tu és poderoso para fazer, Senhor, muito mais do que pensamos. O Senhor, Pai, pode fazer. Deus, eu não conheço, eu conheço os meus problemas, eu conheço as minhas ansiedades, eu conheço as minhas angústias, Pai, mas o Senhor é o Deus que sonda os corações.
Da mesma forma, Pai, que o Senhor sonda o meu coração. Sonde o coração dos teus filhos agora. Sonde o coração dos teus filhos agora, Senhor. Espírito Santo de Deus. É você e 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 Deus. Eu não preciso estar aí botando a mão na sua cabeça ou orando para você. Mas é você na intimidade com Deus agora, abrindo o seu coração e rasgando a sua vida diante do Senhor, expondo o seu problema para Ele, porque Ele está neste lugar e Ele está sondando a sua vida agora. Oh, xaralamanara cantaralabaxê, xere cantaralabaxere, lemanara cantaralabás. E Ele está gritando: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Oh! As minhas forças estão em Ti, Senhor. A minha alegria está em Ti, Senhor. A minha vida está em Ti, Senhor. O milagre está em Ti, Senhor. A solução está em Ti, Senhor. Tudo vai ficar bem. Oh, xerelemanaralabaxê. Confia, 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 confia. Não temas, não temas, não temas, não temas. Tudo vai ficar bem. O Senhor é o teu Deus. Ele te sonda e te conhece. É Ele que traz a solução para o teu problema. É Ele que entra agora nesse barco. É Ele que entra na sua vida agora. Ele abre o seu entendimento para que você o veja. Ele acalma a tempestade. A solução chegou. A solução chegou. Creia, 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 creia. Você vai chegar do outro lado, porque Ele chegou na sua vida. Oh, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, descansa nele. É Ele que te pega agora. É Ele que te conduz agora. É Ele que te carrega agora. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ele, porque Ele é o único digno. Oh! Creia, tão somente creia. Eu quero que você faça uma oração comigo agora. Você que abriu a sua vida, você que entregou a sua vida, o seu problema agora, e disse assim: Jesus, eu estou vivendo essa situação,
vem acalmar essa tempestade. Põe a mão no seu coração agora. E diz para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, mesmo que os meus olhos físicos não estejam vendo, mesmo que o meu corpo não esteja sentindo, eu confio em Ti, que eu chegarei do outro lado, porque a partir de agora o Senhor faz morada na minha vida. Oh, você pode aplaudir a presença do Espírito de Deus. Oh, aleluia! Eu não poderia deixar de perguntar se tem alguém aqui nesta noite que deseja renovar a sua aliança com Deus, que por algum motivo quebrou a aliança com Deus, mas nesta noite você quer renovar a sua aliança com Jesus nesta noite. Levanta a sua mão, quero orar por você, amém. Mais alguém quer renovar a sua aliança com Deus? Ou talvez você, amém, glória a Deus. Talvez você ainda não disse assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E nessa noite você quer fazer uma aliança, aceitar Jesus como seu Salvador, para ir morar no céu, na eternidade. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Amém, glória a Deus, aleluia. Mais alguém?